Uso de transporte público após a pandemia de Covid-19. O estudo busca entender as mudanças nos hábitos de viagem e no uso do transporte público no Brasil após a pandemia da Covid-19. A pandemia trouxe uma série de impactos profundos no comportamento dos usuários de transporte, com destaque para a diminuição do uso de transportes públicos e o aumento da adoção de outras alternativas, como ride-sharing, plataformas de transporte como Uber 99, e outros modos de transporte, como bicicletas e caminhadas. Esse contexto torna o problema de pesquisa altamente relevante, já que o transporte público é uma das principais formas de deslocamento das grandes cidades brasileiras, sendo essencial entender como a pandemia influenciou a sua demanda. O principal problema a ser investigado é como os padrões de uso do transporte público foram alterados após a pandemia, levando em consideração as novas opções de mobilidade que ganharam popularidade, como serviços de ride-sharing e a utilização de meios de transporte ativo. A pesquisa busca não só compreender essa mudança, mas também identificar os fatores que contribuem para essa nova realidade, como a qualidade do serviço do transporte público, a acessibilidade, o uso de tecnologia e as condições socioeconômicas de usuários. Diante desse problema, o objetivo principal desse estudo é examinar detalhadamente o comportamento dos usuários de transporte público após a pandemia, explorando como as mudanças de hábitos de deslocamento estão relacionadas com o aumento de uso de serviços de ride-sharing, transporte ativo, como bicicletas e caminhadas, e a substituição parcial ou total do transporte público por essas alternativas. O estudo também busca entender como a pandemia intensificou esse fenômeno de transição e que papel a qualidade do serviço desempenhou nessa escolha. Para alcançar o objetivo proposto, o estudo utilizou a técnica de amostragem Snowball Sampling, onde uma pequena amostra inicial de indivíduos, escolhida por suas características, indica novos participantes. Isso possibilitou uma amostragem variada com base em diferentes perfis socioeconômicos. Entre 25 de março e 6 de maio de 2024, foi realizada a aplicação remota de um questionário que continha 5 seções principais: o perfil socioeconômico, os hábitos de viagem, a avaliação do transporte público, a frequência de uso de serviços como ride-sharing e as mudanças observadas nos hábitos de deslocamento após a pandemia. Os dados coletados foram analisados usando o algoritmo CART, Classification and Regression Tree, no software IBM SPSS Statistics, uma ferramenta robusta para examinar variações comportamentais. A variável dependente foi a mudança na frequência no uso do transporte público após a pandemia, que foi avaliada em escala de 5 pontos. A partir das informações das diferentes seções do questionário, o algoritmo foi capaz de detectar padrões e tendências relacionados à queda no uso do transporte público e o aumento de uso de outros meios. Entre os 282 respondentes, 63,9% era da região Nordeste do Brasil e 31,4% do Sudeste. A maioria dos participantes era jovem, com idade entre 18 e 30 anos, e 57,4% possuía ao menos o ensino superior completo. Quanto à renda, apenas 23,6% dos respondentes declararam ter uma renda familiar superior a 9 salários mínimos, e 41,9% possuíam apenas um automóvel. No que diz respeito aos hábitos de transporte, 43,3% dos respondentes afirmaram que seu principal meio de transporte era o automóvel, seguido pelo transporte público, caminhar e ride-sharing. Após a pandemia, houve uma manutenção no uso do ride-sharing para a maioria, mas 24,1% afirmaram que passaram a usá-lo mais. Já o transporte público teve uma queda mais acentuada. 16,3% dos respondentes relataram que passaram a usar muito menos e 14,9% disseram que passaram a usar menos. Além disso, 22,7% aumentaram o uso de automóveis, enquanto 61% mantiveram o uso de transporte ativo, como caminhar e andar de bicicleta. Ao processar os dados no algoritmo CART, foi observado que a mudança no uso do ride-sharing foi a variável mais importante na alteração do uso do transporte público. Outros fatores, como o aumento no uso de bicicletas compartilhadas, automóveis e transporte ativo, também influenciaram essa transição. Fatores como renda familiar e a acessibilidade ao transporte público foram identificados como variáveis críticas, confirmando a hipótese de que a substituição do transporte público por outros modos, especialmente o ride-sharing, foi um fenômeno impulsionado pela pandemia. A contribuição principal do estudo reside na compreensão mais aprofundada dessas mudanças de comportamento, oferecendo insights valiosos para formuladores de políticas públicas, planejadores urbanos e gestores de transporte, no sentido de promover intervenções que possam melhorar a competitividade e a atratividade do transporte público no Brasil. Esse estudo também sublinha a importância de se considerar a interseção entre os fatores socioeconômicos e o acesso ao transporte como determinante-chave na escolha de modos de deslocamento, reforçando a necessidade de políticas que promovam a equidade e eficiência no sistema de transporte. Muito obrigada pela atenção.